No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também você ligado em qualquer uma de nossas plataformas digitais nesta manhã de quarta-feira. É muito bom ter você por aqui. Bora então falar do esporte da nossa região. Neste final de semana acontece a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua de Porto União. A primeira etapa foi um verdadeiro sucesso lá no bairro São Bernardo do Campo, onde nós tivemos quase 600 inscritos para aquela corrida, por 500 e alguma coisa aí, quase 600 atletas inscritos, e para esta aí deve ter mais gente inscrito ainda, mas atenção, se você ainda não se inscreveu, é totalmente gratuito a sua inscrição e ela vai somente até hoje. Então, se você não fizer a sua inscrição hoje, não faz mais para a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua, que acontece desta vez lá no bairro Vice King. Inscrições, então, até hoje, entre em contato com o pessoal da DME para você obter mais informações. Abraço a todo o pessoal, então, da DME que faz essa corrida muito bacana. Em detalhe, hein, gente? De graça, não precisa pagar absolutamente nada para você participar desse evento aí, que é muito bacana. Falar em tênis de mesa agora, porque o Clube 25 de Julho esteve no último final de semana lá em Concórdia, Santa Catarina, participando da terceira etapa do estadual e trouxe, ó, gente, um monte de pódio pra gente, mais uma vez, e quem vai conversar com a gente é o Roberval Alves de Lima, nosso grande atleta do tênis de mesa. Alô, Roberval, tudo bem? A equipe de Porto União presente na terceira etapa estadual de tênis de mesa. O evento realizado neste final de semana, na cidade de Concórdia, contou com 24 clubes e 345 atletas olímpicos e paralímpicos. Representando o Clube 25 de Julho de Porto União, os atletas Eduardo Chocalho, Eduardo Rubi, Geraldo Oberts, Helena van der Laan, Ivo Solanho, Marcos Antônio Lançarim, Mário Marques, Roberval Alves de Lima e Valdecir Ilquio conquistaram os seguintes títulos. Roberval Alves de Lima, terceiro colocado, categoria V50. Marcos Antônio Lançarim, vice-campeão, categoria V60. Geraldo Oberts, vice-campeão, categoria V70. E Ivo Solanho, terceiro colocado, categoria V70. A equipe contou com o apoio do Departamento Municipal de Esportes de Porto União, da empresa Alfa Peças e do Clube 25 de Julho. O próximo evento será a Copa Brasil na cidade de Blumenau durante os dias 27, 28 e 29 de junho e contará com a presença de atletas de vários estados do Brasil. Obrigado, então, Roberval Alves de Lima, trazendo as informações do nosso tênis de mesa. Aliás, nosso tênis de mesa sempre trazendo muita alegria aqui para toda a nossa região. Olha aí, neste meio de semana, nós temos as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, do México e também do Canadá. Lembrando que em 2026
a Copa do Mundo será disputada nesses 3 países, México, Canadá e também Estados Unidos. E vamos à rodada, é a 15ª rodada das eliminatórias, que já começam amanhã. No Defensores del Chaco, lá no Paraguai, tem Paraguai e Uruguai. No Chile, no Estádio Nacional, em Santiago, Chile e Argentina. Na Colômbia, Estádio Metropolitano de Barranquilla, Colômbia e Peru. Na Venezuela, tem Venezuela e Bolívia. Atenção, Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia é na sexta-feira. E o Brasil joga amanhã, 20 horas, olha o horário mais cedo, gente, 8 horas da noite, Brasil e Equador, no Estádio Monumental em Guayaquil, no Equador. Ontem, o técnico Carlo Ancelotti fez um treino que esboçou aí qual seria o time titular da seleção brasileira. Ele que deve contar com muitos jogadores que atuam no Brasil, isso mesmo. Muitos jogadores que atuam no Brasil devem ser titulares da seleção brasileira neste jogo contra o Equador. Lembrando que todo mundo falou aí que o Ancelotti poderia só escalar os jogadores da Europa, mas o que a gente viu no treino pode pintar muito jogador que joga no futebol nacional. A Argentina é líder da competição com 31 pontos, em segundo veio o Equador com 23, próximo adversário então amanhã do Brasil, terceiro Uruguai 21, quarto Brasil com 21 também, quinto Paraguai com 21, olha que equilíbrio, hein? Em sexto a Colômbia com 20, sétimo a Venezuela com 15, mas até o sexto colocado, que dá a vaga direto para a Copa do Mundo, tá todo mundo no bolo. Se a gente for pegar a diferença da Colômbia, que é a sexta colocada, para o segundo colocado, que é o Equador, a diferença, gente, é de 3 pontos. Olha, 3 pontos é a diferença do segundo para o sexto colocado. Hoje a Venezuela estaria na repescagem, a sétima colocada com 15, oitavo Bolívia com 14, nono o Peru com 10 e décimo o Chile com 10 pontos ganhos. Olha, ontem a Federação Paranaense de Futebol emitiu uma nota lembrando os clubes que querem participar da Taça Paraná, que ontem até às 19 horas era o último dia para participar então desta competição. Quem não fez a inscrição ontem não faz mais para a Taça Paraná. A federação até deu ali um buchicho que teria que ter no mínimo 6 clubes que atuam na primeira divisão para que a Taça Paraná fosse realizada, mas depois algumas equipes da segunda divisão acabaram, portanto, congestionando as linhas da Federação Paranaense de Futebol e aconteceu que depois tirou essa nota, já não colocou mais a nota que precisava ter essas equipes da primeira divisão, portanto, participando. Eu digo congestionou as linhas da Federação Paranaense de Futebol, porque aquele negócio como faz a federação de sempre pedir para mandar e-mail, que eles não leem nunca, e também mandar mensagem para WhatsApp, também não funciona com a federação. Lá é só ligando mesmo e tentar sorte de alguém atender quando você precisa de alguma coisa da Federação Paranaense de Futebol. Parece que a gente está em outro mundo, né? Que essa tecnologia para a gente não existe em relação à nossa Federação Paranaense de Futebol. Muito bem, algumas equipes ontem, no final do dia, já começaram a colocar nos seus sites oficiais que iriam participar, né? Olha, fizemos nossa inscrição aí junto à Federação Paranaense de Futebol, iremos participar desta Copa, caso do Cianorte, caso do Rio Branco também, eu vi ali que colocou essa informação. O próprio Paranavaí também já confirmou a sua participação. Eu conversei, eu e o Daniel Lorenzini ontem com o Rodrigo Bostman, até foi difícil conversar com ele, porque o Rodrigo dizia pra gente, olha, o foco principal é permanecer nesta segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aí, mas Rodrigo, vai participar? Ele falou, daí sim, é claro, ele falou, claro, o Iguaçu vai participar sim
da Taça Paraná, lembrando que é uma taça que dá uma vaga para a Copa do Brasil do ano de 2026. E ontem também, outra equipe que confirmou a sua participação foi a equipe do Coritiba. Isso mesmo, o Coritiba vai participar da Taça Paraná, porque o Coritiba só pode chegar na Copa do Brasil ou se for o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, que está disputando, o que é muito difícil, ou pela Taça Paraná, no caso, para chegar aí à Copa do Brasil. Uma equipe como o Coritiba ficar de fora de uma competição dessa é um grande prejuízo. E ontem, gente, eu estive cobrindo, participando lá, assistindo a preparação do Iguaçu em mais um treino da Associação Atlético Iguaçu, lá no Antioco Pereira, e conversei com o Rodrigo Casca, nosso treinador Rodrigo Casca. Ele falou sobre o jogo, né, do Paranavaí, sobre este azar, digamos assim, que tivemos de levar um gol no finalzinho ali da equipe do Paranavaí, e também de como está a preparação da nossa Associação Atlético Iguaçu, como disse o Thiago, para mais uma decisão, para esse jogo decisivo do próximo sábado contra a equipe do Foz do Iguaçu. Tudo bem, Casca? Tudo bem, prazer estar falando com o torcedor. Eu acho que o que ficou do jogo do Paranavaí foi um sentimento, né, de tristeza, né, até por tudo que a gente construiu durante os 90 minutos, né. Aliás, o que a gente construiu durante a semana, né, a gente trabalhou muito, né, para esse jogo, estudamos muito o adversário, sabíamos da importância que era a gente vencer. Infelizmente, num detalhezinho, né, a gente acabou sofrendo um empate, mas serviu também de lição para a gente, né, de que a gente tem que estar concentrado o tempo todo, né. Também serviu para a gente ver que realmente a gente evoluiu bastante, né. A prova disso também é o próprio torcedor, né, que nos apoiou, que nos aplaudiu, né, mesmo com o resultado que não foi tão favorável, mas pontuamos, né, se mantemos vivos, e agora a gente vai para essa última batalha aí decisiva. Agora, contra o Foz do Iguaçu, o que você já sabe do time? Sabemos que é uma equipe fortíssima, vem aí com grandes vitórias nos últimos jogos. O que você sabe mais sobre essa equipe do Foz do Iguaçu, Casca? Foram duas equipes que evoluíram muito na competição, tanto o Paranavaí, né? As duas equipes, o Foz e o Paranavaí, tiveram mudança dos comandos, né? E vem de 3 vitórias seguidas, né? Então, adversários bastante difíceis, né? É claro que já estão classificados, né? O Foz agora, a gente não sabe qual a forma que eles vão vir também, a gente precisa esse restante da semana aí para buscar mais informações. Mas o que a gente sabe é de nós, né? Isso é que importa, a gente sabe do nosso potencial, de que a gente possa ir lá sim buscar uma classificação, indiferente da posição, indiferente do momento que vive o adversário. É chegar lá em Foz do Iguaçu e partir para cima, estudar o clube, como é que é, Casca? Todos sabem também que tem os outros dois adversários, tanto o PSTC e tanto o Toledo, que jogam também na rodada, né? São todos os jogos no mesmo horário, jogos de matemática, né? É óbvio que a gente não pode ir lá jogando dependendo só dos adversários, né? A gente tem que pensar em nós também, mas é fazer um jogo com cautela, um jogo com bastante inteligência, né? Principalmente no decorrer do segundo tempo, se a gente puder usar o regulamento, né? De que forma a gente sai de lá classificado, indiferente se for com vitória ou não. O importante é que a gente consiga a classificação. Agora, o Iguaçu vem fazendo boas partidas, a gente vê que você, quando troca o time ali, hoje você tem opções para trocar o time, boas opções no banco de reserva também, né, Casca? Acho que ficou bastante notório, né? Sempre é ruim a gente falar do trabalho, né? É importante que a gente receba as informações de fora, né? E a gente vê que a equipe realmente vem numa evolução, vem numa crescente boa, né? E as peças que têm entrado têm nos auxiliado muito, têm nos ajudado, né? Então hoje a gente tem um grupo mais enxuto, né? Mas um grupo muito qualificado, né? E eu tenho certeza que, indiferente se começa ou não, ou aquele que termina o jogo, hoje ele está imbuído aí de poder fazer o melhor para o Iguaçu. Agora, você teve ali, você tem o Kevin, né, com o terceiro cartão amarelo, e tem também o problema com o Alex. O Alex vai estar em condições de jogo para o próximo sábado? Olha, acredito que sim, né? Hoje é terça-feira ainda, a gente tem muito tempo ainda até lá, né? Mas a gente tem a volta do Tauan também, né? O próprio Patrick entrou muito bem no jogo. Tem o zagueiro Pedro também, né? Que é um atleta bastante interessante, né? Então acho que nessa parte a gente está bem tranquilo, né? Acho que diferente de quem for atuar, a gente vai estar bem servido naquele setor ali. Falando também um pouquinho, já que tocou no assunto do Patrick, né? Até surpreendeu, a torcida gostou aí do jogo dele, um jogador bem focado e também muito bom na transição, na saída de bola, né, Casca? Pra gente não é surpresa, né? Porque ele já vinha trabalhando há tempo com a gente estava apenas mesmo esperando sua oportunidade, né?
e a oportunidade chegou, né? E é um jogador que tem muito viril, tem muita força física, né? Tem uma boa estatura e, como você falou, também é um jogador que com bola sabe jogar, né? Então é uma peça muito fundamental para nós, principalmente agora nessa reta final aí na busca da classificação. A sorte, pelo jeito, não está do nosso lado nos últimos jogos, mas qual é o recado que você deixa aí para a gente encerrar aqui para o torcedor iguaçuano, Casca? Eu sempre falo que a sorte acompanha quem trabalha, né? A gente tem trabalhado, né? Talvez ela não tenha estado do nosso lado o tempo todo, né? Mas se a gente for analisar, a gente teve sorte lá em Toledo no último lance, né? A gente teve várias oportunidades de poder ter matado o jogo aqui também, né? Então acho que também falta algo a mais de nós em algum momento. Mas a gente está convicto, que a gente está no caminho aí, que o torcedor nos apoie, mesmo agora distante, né? Levando pensamento positivo para que a gente traga de lá essa classificação. Obrigado, Casca. Valeu, um abraço, estamos à disposição. Valeu, esse é o Rodrigo Casca. Ontem eu fiz essa entrevista logo após o treinamento da Associação Atlético Iguaçu, ali no Antioco Pereira. E foco total, gente, foco total aí nesse jogo do Foz do Iguaçu. Tanto é que até membros ali da comissão técnica da Associação Atlético Iguaçu pediram para que não entrevistássemos jogadores, porque continua com o mesmo discurso. A hora não é de falar, a hora sim é de muito trabalho chegar lá para vencer a equipe do Foz do Iguaçu. E falando em Foz do Iguaçu, na próxima sexta-feira, aqui nós teremos uma entrevista com Adriano Souza, que é o técnico da equipe do Foz do Iguaçu, vai conversar com a gente aqui na Rádio Jovem Pan. Ontem, aliás, ele já estava ontem com o Daniel Lorenzini, né? O Daniel Lorenzini batendo um papo com ele falando de como está a vida lá em Foz do Iguaçu, falaram aí sobre a cidade turística que é Foz do Iguaçu. Então, primeiro, eles fizeram aquela resenha bem bacana e martelo batido, então, para essa entrevista comigo, com o Daniel Lorenzini, que acontece na próxima sexta-feira, então, aqui no Jovem Pan Esporte. A gente vai trazer ao vivo a entrevista com Adriano Souza, técnico da equipe do Foz do Iguaçu. Em relação ainda ao treinamento do Iguaçu, a gente sabe que o Kevin, o zagueirão, ele está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. O Alex, ele sentiu dores musculares lá no jogo contra a equipe do Paranavaí. Até a gente na hora pensou que era o joelho tinha tirado o Alex no meio de semana do treino, ele acabou sentindo. Mas depois, com o Dr. Rabelo falando pra gente que não, que foi dor muscular. Ontem ele não treinou ainda, mas ele está fazendo tratamento ali. Se for dor muscular, é apenas um descanso aí e o Alex pode voltar para esse jogo, então, contra o Foz do Iguaçu. Lembrando que o Tauan, que cumpriu suspensão, que foi expulso lá contra o Toledo, o zagueirão, também vai voltar nesse jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu, que tem desfalques, gente. Sexta-feira a gente vai comentar, tem 3 desfalques importantíssimos do Foz do Iguaçu, 3 titulares que são com o terceiro cartão amarelo e que desfalcam no jogo contra a equipe da Associação Atlética Iguaçu. Muito bem, gente, as informações de hoje eram estas. Antes eu quero lembrar vocês, Juliano, viagem de navio em Argentina, Uruguai e também pela costa brasileira, ali com o pessoal do posto Iguaçu. Suas férias em um navio é mais barato do que você imagina, tudo completo por apenas R$ 387 mensais, são 12 vezes de 387. As informações com a dona Herta, lá no posto Iguaçu, 42999949820. Abraço para o Maicon, abraço também para a dona Herta e todo o pessoal bacana lá do posto Iguaçu. Informações eram estas para hoje. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com muito mais. Abração, Juliano. Abração, Thiago. Até mais. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.